Olá, queridos irmãos e irmãs! Será que a prática de ir a túmulos, de visitar cemitérios, é correta dentro da Bíblia Sagrada? Será que a Bíblia aprova o costume de algumas pessoas, por exemplo, de arrumar os túmulos, deixá-los bonitinhos e até mesmo visitá-los de tempos em tempos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos, dentro da Bíblia, observar se esse tipo de prática é pecado ou não. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique comigo, vamos até a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: minha mãe morreu faz cerca de 5 anos. Desde então, eu tenho uma dúvida muito grande se é correto eu visitar o túmulo dela. Isso seria pecado? Às vezes me bate uma saudade dela e eu vou lá e me sinto muito bem em fazer isso. Existe alguma orientação na Bíblia a respeito disso? Podemos visitar o túmulo de pessoas que já morreram? Obrigado, querida irmã, por você dividir com a gente não só essa dor, como também essa dúvida interessante. E você, querido irmão, querida irmã que me assiste agora nesse vídeo, também pode deixar dúvidas aqui nos comentários desse vídeo. Aproveite essa oportunidade, a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui no nosso canal. E claro, já peço a você, deixe o seu joinha nesse vídeo, ok? Vai ser bênção, é uma pergunta muito interessante, eu vou trazer uma resposta que vai edificar a sua vida. Vamos começar aqui trazendo primeiramente 2 textos interessantes a respeito de como a Bíblia apresenta aqui personagens lidando com o luto, com a perda de entes queridos. E o primeiro que nós vamos ver é Deuteronômio 34, versículo 8, que diz o seguinte: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Queridos, observe primeiramente que a Bíblia, ela nos apresenta que existem formas corretas de lidar com o luto. Ela não critica, por exemplo, o povo que por 30 dias lamentou, chorou a morte de Moisés, um grande homem de Deus. Mas a Bíblia também coloca, queridos, como aqui em Isaías 8,19, que é preciso tomar cuidado com a questão dos mortos, do luto, da forma como lidamos com essas questões. Observe então esse texto que diz o seguinte: quando vos disserem, Deus está falando através do profeta ao povo de Israel, consultai os necromantes. Necromantes são aquelas pessoas que dizem falar com o espírito de quem já morreu. E os adivinhos que chiureiam aqui a ideia de cochichar, falar baixinho, e murmuram, diz Deus aqui: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E nós vamos observar então aqui nesse contexto de Isaías, que Deus critica pessoas do povo de Deus que estavam trazendo costumes pagãos de consultar mortos. E nós sabemos muito bem por que essa palavra, porque esse tipo de consulta é uma consulta não a vivos, não a pessoas de fato, mas a demônios. Então nós vamos observar que a palavra de Deus, ela apresenta formas corretas e incorretas de lidar com a questão dos mortos. E eu vou apresentar aqui para você algumas dessas formas corretas e incorretas. Então eu preciso que você fique até o final para que o seu conhecimento seja completo. Vamos começar aqui falando das formas incorretas e depois eu falo das corretas. Formas incorretas de tratar os mortos e seus túmulos. Queridos, é nesse momento então que você, meu irmão, minha irmã, se inscreve no canal. Aproveite essa oportunidade. Estudos de segunda a sexta às 15 horas, estudos cheios de Bíblia para você. Então faça isso, inscreva-se no canal, vai valer muito a pena. Primeira coisa que nós vamos falar é a respeito de uma forma incorreta, orar pelos mortos e interceder por eles. Queridos irmãos, sabemos que quando uma pessoa morre, a Bíblia nos diz que o seu destino eterno é selado. Isso mesmo. Não cabe a nós ficarmos então, depois da morte de alguém, ficar debatendo se uma pessoa foi salva ou não. Isso é papel do soberano juiz, o Senhor Deus, conforme está no texto de Hebreus 9:27, que daqui a pouquinho eu vou ler com você e nós vamos detalhar esse texto. Sendo assim, podemos definir que visitar túmulos de pessoas com qualquer objetivo de
orar em favor daquele que está morto ali, ou de tentar de alguma forma interceder por aquela pessoa e o seu destino eterno, é algo que vai contra o ensino bíblico. E queridos, isso aqui acontece muito no nosso país. Eu não sei em outros países, mas aqui acontece. Pessoas que vão lá em túmulos, em velórios, para tentar de alguma forma pedir para Deus fazer algo por aquele que já está morto. Mas essa prática de oração por mortos vem da tradição católica e é pautada na tradição, ou seja, nos dogmas e em livros apócrifos, que são aqueles livros que nós consideramos que não são inspirados por Deus. Como, por exemplo, o livro de Macabeus, que nem nós, cristãos protestantes, nem os judeus lá do Antigo Testamento reconheciam como sendo inspirados. Mas o que nós sabemos, queridos, é que a Bíblia é clara quando nos ensina que a morte sela o nosso destino eterno e que os vivos não podem fazer nada pelos que já morreram. Observe o texto bíblico de Hebreus 9:27, que diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, né? Então esse texto já destrói a questão também da reencarnação. E diz o texto, e depois disso, ou seja, de morrer uma só vez, enfrentar o juízo. Nós sabemos que a Bíblia nos apresenta pelo menos 2 tipos de juízos que o Senhor, aplica nas pessoas. E o primeiro deles é enfrentado quando a pessoa morre. Ela então já tem ali selado o seu destino eterno. Quem morreu salvo já vai para a presença de Deus, já vai lá para o céu. Quem morreu condenado, o próprio Deus já envia ela ao inferno. E nós temos então depois um segundo tipo de juízo, não é o objetivo do estudo, mas só uma pincelada aqui para você, que é o juízo final, que será um juízo público, onde todo mundo tem que comparecer perante o trono de Deus, e Deus vai declarar publicamente ali quem são os seus salvos e quem são aqueles que são condenados. Se você quiser que eu faça um estudo sobre juízo final, sobre esses tipos de juízo, coloca aqui nos comentários que eu faço para vocês. Uma segunda forma que incorreta biblicamente é agradecer mortos por graças alcançadas e pedir coisas aos mortos. Observe bem o seguinte, considero totalmente errado essa prática muito realizada, por exemplo, no dia de finados, que é a de visitar túmulos com o objetivo de agradecer mortos por graças alcançadas. Aqui na minha cidade, se você passear pela cidade nessa época de finados, você observa faixas perto do cemitério dizendo: agradeço ao fulano de tal por uma graça alcançada. Agradeço ao Beltrano por uma graça alcançada. Errado. Ou mesmo também fazer promessas. Pessoas que vão a túmulos de santos católicos e pessoas famosas pedir graças, pedir bênçãos, pedir curas, como se pudessem esses mortos de alguma forma realizar algo pelos vivos. Isso aqui é uma forma incorreta de lidar com os mortos e com os seus túmulos. E diz o texto bíblico em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador. Observe bem esse trecho destacado. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos irmãos, mediador é aquele que está entre duas partes. Entre nós, seres humanos, e Deus, não tem nenhum falecido. Só tem um, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. É por isso que nós crentes, nós oramos sempre em nossas orações em nome de Jesus. Então, ir a túmulos para pedir coisas a mortos é totalmente incorreto, é idolatria, é tirar aquilo que é de Deus, a mediação de Jesus Cristo, e colocar sobre quem não a tem, que são homens. Mesmo que tenham sido homens incríveis, eles não têm o papel de mediador. Bom, essas são 2 formas. Eu queria aqui também acrescentar, eu não coloquei aqui na tela, mas essas 2 formas levam a uma terceira, que está misturado nessas 2, que é a idolatria. Idolatrar qualquer morto, ou mesmo seus túmulos, é também pecado. Queridos, vamos agora para as formas corretas. Tem forma correta de lidar com os túmulos, com os falecidos? Sim, e a Bíblia nos ensina essas formas e eu vou apresentá-las para você. Mas antes queria fazer um convite para você. Você acha que está na hora de você estudar a Bíblia com clareza, com seriedade, sem desistir? Vem comigo então, aqui no primeiro comentário tem uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vamos estudar a Bíblia toda, na sequência, estudando os contextos, da forma como tem que ser um estudo. Eu vou te ajudar nisso. Veja lá se você gosta, se gostar, faça a sua inscrição. Primeira forma correta é o zelo pelo local onde fica o
túmulo. Queridos, quando alguém visita um túmulo de um ente querido com o fim de deixá-lo cuidado, limpo, bem apresentável, não comete pecado. Cuidar do lugar onde foi enterrado nosso ente querido é uma prática digna e que honra a memória do falecido. Não há nenhum mal em fazer isso. Mas, presbítero, com base em que você diz isso? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Veja, por exemplo, que Abraão comprou um campo para sepultar Sara, conforme está lá em Gênesis 23. E esse campo, com essa sepultura, foi utilizado também para sepultar o próprio Abraão quando ele morreu, está lá em Gênesis 25:9. Também Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, conforme está em Gênesis 49, de 29 a 31. O que tudo isso aqui nos ensina? Isso mostra pra gente que esse local foi cuidado com muito carinho por várias gerações e demonstra que não existe pecado no zelo pelo local onde ficam os corpos de pessoas que faleceram. Observe bem, queridos irmãos, que eu estou falando aqui de zelo e não de idolatria. Se um túmulo ele começa a ser idolatrado, pessoas começam a ir até aquele local com o objetivo de pedir oração a mortos, com o objetivo de acender velas, de se prostrar, de se ajoelhar diante daquele túmulo, isso é idolatria e não zelo. O zelo está no cuidado, no respeito, na honra por aquilo, por aquele túmulo e por tudo que aquilo representa daquele falecido, ok? Uma segunda coisa que é importante, que não é pecado, o zelo pelo corpo do falecido. Podemos observar que a Bíblia relata profundo respeito e cuidado pelo corpo dos que já morreram, como uma forma de honrá-los. Observe bem, eu quero frisar bem novamente, estou falando de zelo e cuidado e não de idolatria. Observe bem o texto de Josué 24:32, que diz o seguinte: os ossos de José, aqui está falando do José do Egito, ok? Aquele que é descrito lá em Gênesis no finalzinho do livro, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Observe bem, centenas de anos depois da morte do José do Egito, os seus ossos ainda estavam cuidados, foram levados pelo povo de Israel que saiu do Egito, depois de serem escravos por 430 anos ali, e foram transportados então do Egito para a Terra Prometida, como era o desejo de José do Egito, conforme citado em Gênesis 50, versículo de número 25. Isso aqui mostra para nós um zelo correto, queridos, respeitoso e sem idolatria pelo corpo dos que já morreram, né? E esse tipo de zelo, ele não é pecado segundo a Bíblia Sagrada. Então, você zelar pelo local, né, pelo velório, por tudo aquilo que envolve a morte de um ente querido, não é condenado dentro da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, existe aqui respaldo bíblico para isso, mas não para a idolatria. E aqui nós temos agora umas outras formas que eu compilei, coloquei juntos aqui para a gente refletir juntos. Não é pecado também ir a túmulos como uma forma de reflexão sobre a vida, como uma forma de matar a saudade e como uma forma de fechar as feridas do luto. Queridos irmãos, ir a um túmulo com o objetivo de reflexão não é pecado. Muitas vezes aquele falecido deixou um grande legado, uma grande marca na vida de uma ou mais pessoas. Ir então até aquele local para refletir sobre a própria vida, sobre os ensinos, sobre como anda a nossa vida, também não vai contra a palavra de Deus. Observe que Salomão nos ensina em Eclesiastes 7:2 o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Ou seja, na onde há luto, se observa a brevidade da vida e os vivos que o tomem em consideração. Então observe aqui que Salomão, ele coloca pra gente que refletir sobre a brevidade da vida, ir aonde existe o luto, é algo importante para quem está vivo, é algo importante para a reflexão daqueles que estão vivendo, para que observem da forma como estão vivendo. Então, ir até um túmulo, ou um velório, ou algo que envolve a morte de alguém, com esse objetivo de reflexão, com esse objetivo de trazer ao coração a brevidade da vida, não é pecado. E, queridos, um cemitério é um local onde o luto está muito, mas muito em evidência. Pode ser, de fato, um local de reflexão sem que haja pecado. E dentro desse ponto, ainda creio que ir até o túmulo de um ente querido como uma forma de satisfazer o sentimento de saudade
também não fere princípios da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, relembra sempre homens importantes. Observe, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Homens que são relembrados com muito carinho, a fé que eles tiveram. Então, relembrar sobre o seu ente querido não é pecado, é uma forma saudável de lidar com a perda e também com a dor do luto, desde que não haja idolatria e todas aquelas formas erradas que eu coloquei ali atrás, ok? Sendo assim, é preciso haver equilíbrio a respeito de como tratamos a morte. A Bíblia nos dá instruções claras sobre o que é incorreto fazer com relação aos que já morreram, como nós já vimos, orar por eles, buscar bênçãos através deles, mediação ou proteção deles, idolatrá-los e por aí vai. Mas a Bíblia não te proíbe de cuidar do local onde foram enterrados e nem de sentirmos saudades e refletirmos a respeito dos ensinos e da brevidade da vida. Existe forma correta e incorreta de tratar a questão dos mortos e do luto. Pense muito bem, entre em equilíbrio e faça a vontade do Senhor, que é registrada na palavra de Deus. Fico por aqui, queridos irmãos, espero que tenham gostado desse breve estudo que preparei para vocês. Deixo mais alguns aqui para que você cresça no conhecimento do Senhor e me despeço. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.